Olá pessoal, aqui é a doutora Vanessa e hoje eu estou aqui para a gente falar mais algumas dicas, né, sobre saúde, coisas importantes para você envelhecer de forma saudável, acrescentar aí energia no teu dia a dia. A dica de hoje, ela é bem interessante porque ela é uma dúvida de várias pessoas que perguntam o seguinte: será que é necessário utilizar suplementos minerais, antioxidantes, vitaminas? Será que as pessoas deveriam utilizar isso? Será que eu não consigo tirar isso da minha alimentação, se eu tiver uma boa alimentação? Então a gente vai falar sobre isso agora. Primeiro, para a gente entender qual que é a função, né, da vitamina, qual que é a função do mineral, do antioxidante. Essas substâncias, elas mantêm o funcionamento do nosso corpo, nosso metabolismo. Elas evitam uma coisa chamada estresse oxidativo. O que é isso? Você pode estar se perguntando. Provavelmente você já ouviu falar em radicais livres, principalmente as mulheres que estão me ouvindo já ouviram falar de radicais livres porque eu tenho que evitar os radicais livres que envelhecem a pele, que fazem as rugas. Radical livre é uma substância que aparece no nosso organismo pela presença do oxigênio. E essa substância, o oxigênio que a gente respira, né, o ar que a gente respira. E essas substâncias destroem proteínas que são importantes para a gente, como o colágeno da pele, né, elas destroem membrana da célula e causam várias doenças. Então, os radicais livres, o estresse oxidativo, ele está na base como causa de várias doenças. Mas como que isso aconteceria normalmente no nosso corpo? Não é uma coisa normal durante o metabolismo aparecer os radicais livres? Sim, o nosso corpo ele vive num equilíbrio. Você tem radicais livres sendo formados e você tem substâncias no corpo, enzimas que são proteínas com a função de neutralizar esses radicais livres. E também a gente tem vitaminas dentro do organismo que fazem isso. Só que o que acontece? Mesmo que a gente tenha uma boa alimentação, hoje em dia a gente não consegue controlar todos os fatores que acabam gerando esses radicais livres em excesso. Então a gente está tendo um desequilíbrio hoje com a nossa rotina, com hábitos de vida estressantes, vários hábitos que colocam aí o estresse oxidativo como um fato na nossa vida. Então a resposta é sim, a gente precisa tomar suplementos. Quem está atualizado, todo profissional de saúde que tem se atualizado, que tem estudado, depois aí do projeto Genoma, né, do mapeamento do genoma humano, a gente descobriu que as doenças crônicas, degenerativas, tipo Parkinson, Alzheimer, o próprio câncer, essas doenças têm uma influência muito grande do meio externo, não somente do DNA, da genética. A gente não pode culpar a genética por ter essas doenças cardiovasculares também, o infarto, né, AVCs que acometem, problemas circulatórios, cardíacos, a gente não pode mais culpar a nossa genética, porque ficou provado que os fatores ambientais é que causam esses problemas. Então, qual é o papel das vitaminas, dos suplementos, dos minerais, antioxidantes? É justamente voltar o corpo para o equilíbrio, neutralizando esses radicais livres. E aí você me pergunta assim, mas eu não consigo essas vitaminas da minha alimentação? Eu faço uma alimentação bem saudável, bem balanceada. E aí minha pergunta é, qual é essa alimentação balanceada e saudável que você faz? Porque hoje a maioria das pessoas não consome 5 frutas ao dia, 8 porções de vegetais entre saladas, cozidos, enfim, todos os vegetais aí, para garantir esse maior aporte, né? Da onde que eu consigo essas vitaminas e minerais? Geralmente a gente tem bastante concentração nos vegetais e nas frutas. E infelizmente o consumo disso é muito baixo. Então, por mais que você coma uma maçã hoje, não é a mesma coisa que alguém que comia uma maçã em 1930, por exemplo. Né? Aquela maçã era diferente da maçã de hoje, em composição. Se você for parar para ler sobre isso, você vai descobrir que tem muitos artigos, assim, muitas reportagens já falando, né, que as frutas elas não têm mais a composição que a gente esperaria que ela tivesse. Né? Então ela vem com menos minerais, menos vitaminas do que a gente esperava que ela viesse. Além disso, esse solo, muitas vezes ele é preparado para o replantio somente com substâncias boas para a planta crescer e não pensando em repor todos esses minerais que são importantes para nós. Um outro fator também que é importante lembrar é que existe muita fruta, muita verdura cheia de agrotóxicos. Então, ao mesmo tempo que você está comendo
essas substâncias, você também está ingerindo uma substância química agressiva que vai gerar um estresse oxidativo no organismo também. E que o corpo também vai consumir esses minerais e vitaminas para poder neutralizar esse agrotóxico que você comeu. Também o solo contaminado com tóxicos, metais pesados, tudo isso gera um desgaste, um consumo excessivo dessas vitaminas, desses minerais e antioxidantes. Entende? Então não dá pra gente dizer que porque tem uma boa alimentação rica em frutas, e eu digo assim, uma boa alimentação, ela é bem variada, ela é colorida. Você tem vários tipos de vitaminas e vários tipos de antioxidantes nas diferentes frutas e verduras, então tem que variar. Não adianta você comer alface todo dia em grande quantidade ou escolher apenas uma fruta para achar que você vai conseguir retirar deles todas as variedades de minerais e nutrientes. Então esses são alguns problemas que levam a gente à necessidade de suplementação. Outros fatores também, o refino dos alimentos, o arroz branco perdeu em quantidade minerais, o próprio açúcar refinado ele é pobre em minerais, ele perde esses minerais, fibras no processo de refino. E o que mais as pessoas consomem, infelizmente, são esses alimentos refinados, né? Então imagina se eu estou dizendo que mesmo você consumindo as frutas, os vegetais ricos nessas vitaminas, você poderia estar pobre com alguma deficiência. Imagina então se você não consome e fica comendo alimentos refinados, que é o que a maioria das pessoas fazem. Isso, com certeza, está deixando você deficiente em alguma vitamina ou mineral que, conforme os anos forem passando, vão trazer doenças que você nem imagina que tem relação com a deficiência de minerais. Outro fator é o estresse que muitas pessoas vivem, com a rotina de trabalho elevada, e isso traz bastante consumo de algumas vitaminas, né? Por exemplo, a vitamina C ela é muito consumida em períodos de estresse. E ela é importante, por exemplo, para proteger o vaso sanguíneo, para evitar que você tenha aquela placa de gordura. Que hoje a gente já sabe que a placa de gordura não é mais só culpa do colesterol, né? Antigamente, os médicos, os profissionais da saúde sempre falavam: quer evitar fazer a placa de gordura que vai obstruir, que vai trancar a passagem do sangue, vai causar um infarto, é necessário reduzir colesterol. Então hoje a gente sabe que o colesterol não é a chave do problema. A chave do problema é o colesterol que oxida, que sofre ação desses radicais livres no vaso sanguíneo. Essa gordura oxidada é que vai fazer a placa. Então não basta só você tomar um medicamento para reduzir colesterol. Você precisa colocar antioxidantes no vaso sanguíneo. E um deles é a vitamina C, que protege o vaso sanguíneo, que é antioxidante das gorduras que se depositam no vaso. A vitamina E é outro exemplo. O resveratrol, que está presente na casca da uva, essas frutas escuras, né, que são roxinhas. Só um exemplo para você entender a importância que tem um antioxidante, proteger os vasos sanguíneos e evitar o infarto, evitar os AVCs, né, os derrames, que popularmente conhecido. Outro fator ainda que você pode estar perdendo minerais é pela má absorção, ele não consegue entrar dentro da tua corrente sanguínea quando você come. Por exemplo, se você fizer uso de antiácidos, de omeprazol, então você atrapalha a absorção de alguns minerais com o uso desses medicamentos, que vão mexer no pH do estômago. A acidez do estômago é muito importante para a absorção de alguns minerais, do próprio ferro, da vitamina B12. Então, quem usa omeprazol de forma contínua está prejudicando a absorção de minerais e vitaminas. Outros fármacos que também jogam fora alguns minerais, o próprio anticoncepcional que as mulheres utilizam, fármacos diuréticos. Se a gente for analisar, existem vários fatores que estão aí ou impedindo a entrada desses minerais, dessas vitaminas do seu corpo, ou facilitando com que eles sejam consumidos. E isso vai causar um desequilíbrio e vai causar o estresse oxidativo e você terá doenças. Se você não consegue definir sozinho qual que é o melhor para você, é para isso que existem os profissionais de saúde que estudam a medicina preventiva. Então eu recomendo a você procurar um médico ortomolecular ou que trabalhe com medicina preventiva, integrativa, um farmacêutico, que é o meu caso, que trabalha com ortomolecular, um nutricionista que trabalhe com ortomolecular, ou seja, nutricionista funcional, que também tem esse pensamento de prevenir doenças através de alimentos
e através do uso de suplementos, minerais, vitaminas e precursores, ok? Espero que tenha ajudado. Um abraço.